O que é o que é? Não tem pernas, mas corre. Não tem asas, mas voa. O que é? Pensa um pouquinho. Muito bem, se você respondeu o tempo, você acertou essa adivinha, né? O tempo não tem pernas, mas corre. O tempo não tem asas, mas ele voa. O assunto do nosso vídeo, né, desse estudo agora, é sobre a mordomia do tempo e como nós podemos aprender sobre o uso do nosso tempo com Jesus Cristo. Uma vez, conta-se que uma mãe disse para o seu filho o seguinte, né? Se o presidente da república ele tem 24 horas no dia para governar o país, com certeza você vai ter tempo para poder arrumar o seu quarto. Talvez você já tenha ouvido falar sobre a famosa frase, né? Todos nós temos o mesmo tempo, né? 24 horas no dia, 7 dias na semana, você tem 12 meses no ano, enfim, nós não podemos fazer mais tempo. A gente só recebe o tempo e nosso dever é ser fiéis mordomos no uso do nosso tempo, né? E é claro, apesar de a gente ter o mesmo tempo, né? O mesmo tempo meu é para você também e para todos nós, toda a humanidade, é claro que cada um tem as suas exigências, né? A forma como você ocupa o seu tempo é diferente de cada um, né? As suas exigências, as suas demandas, né? Afinal de contas, por exemplo, se você é casado, você tem uma demanda maior, por exemplo, ou demandas diferentes, né, que alguém solteiro. Se você é um casado que tem filhos, ou dependendo da quantidade de filhos, o seu trabalho, o tipo de trabalho que você faz, né, a sua ocupação, enfim, a forma como você ocupa o seu tempo, as suas exigências é diferente, né, de cada um, obviamente, mas a quantidade de tempo é a mesma para todos nós. Salomão, ele já escreveu lá em Eclesiastes capítulo 3, né? Tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu. E aí ele vai discorrer falando que há tempo de colher, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de sorrir, tempo de chorar, enfim. Há tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E aqui cabe uma pergunta para todos nós. O que o Senhor quer que eu faça com o meu tempo, né? Com o tempo que Ele nos deu? Quando a gente para pensar sobre a mordomia do tempo, com certeza Eclesiastes 3 ele vai ser um bom texto para a gente falar sobre isso. Mas como eu disse logo no começo, o objetivo desse vídeo nesse estudo é falar como que Jesus usou o seu tempo, como Jesus administrava bem o seu tempo, né? Quais são os princípios sobre a mordomia do tempo na vida de Jesus. Então, um texto muito legal para a gente poder pensar nisso é João 17, versículo 4, que diz assim: Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. De novo, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. A forma como Jesus, né, glorifica ao Pai aqui é de consumar, de terminar a obra que o Pai confiou para que ele fizesse. Ou seja, tudo que estava na sua missão designada, ele cumpriu. Obviamente, quando a gente está pensando aqui nos princípios do tempo, né, levando em consideração o exemplo de Jesus, com certeza a missão de Jesus é totalmente diferente da nossa, né? Afinal de contas, a missão de Jesus era de pagar o preço pelo meu e pelo seu pecado. A gente não tem essa missão de vida, né? Isso só cabe a Jesus. Mas você já parou para pensar, se você já leu as narrativas do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, e Marcos especificamente, parece que é um evangelho que Jesus está correndo o tempo todo, mas você já parou para pensar em como Jesus, mesmo na sua curta vida terrena, ele realizou tanta coisa em pouco tempo? Quando eu falo em curta vida terrena, Jesus provavelmente ele morreu antes dos 40 anos de idade. Eu tenho 37 anos de idade e Jesus morreu por volta da mesma idade que eu tenho agora. E sem contar a sua vida curta na Terra, o seu tempo de ministério aqui também, por volta de 3 anos. Mas o quanto que Jesus ele realizou em tanto pouco tempo, né? Das suas demandas, a sua rotina, as pressões que ele tinha também, né? Havia com certeza infinitas exigências sobre o tempo de Jesus. As pessoas pressionavam Jesus com as suas necessidades, às vezes físicas, doenças, necessidades espirituais também. Às vezes ele não tinha nem tempo para comer, né, junto com seus discípulos, de tanto tempo que ele passava ensinando essas multidões e curando elas também. Jesus passava horas e dias até mesmo também ensinando as multidões, sem contar que ele também ensinava o seu grupo menor ali, formado pelos seus discípulos, né? Quantas pessoas Jesus atendeu nesse curto tempo aqui de vida que ele teve de ministério? Quantas pessoas ele atendeu? Com certeza foram muitas. Mas, para pensar o seguinte: quantas pessoas Jesus não atendeu? Quantas pessoas Jesus não curou, né? Havia multidões, e com certeza as que ele não atendeu é bem maior do que as que ele atendeu.
Aí a gente tem que se lembrar que Jesus, enquanto um homem, é Deus, né? Obviamente, nós cremos nisso, mas Jesus, enquanto homem, ele estava preso, limitado ao tempo e ao espaço que nós vivemos aqui como seres humanos, né? Todos os seres humanos passam também. Ele estava preso nesse tempo. Ou seja, Jesus também tinha 24 horas no dia, 7 dias na semana, 12 meses no ano, ok? E ainda assim, com essa muita demanda de Jesus, ele teve tempo, ele tirou tempo, inclusive, para descansar. E às vezes a gente vê na narrativa, né, que ele se retirava, às vezes, também sozinho para orar, né? E ainda assim, com todas essas demandas, Jesus ele foi capaz de fazer essa afirmação: eu glorifiquei, né, eu te glorifiquei, consumando a obra que me confiaste para fazer. Agora, não significa, né, que consumar toda a obra que Deus havia confiado para realizar, não significa ao mesmo tempo que Jesus ele terminou, ele consumou tudo o que ele queria fazer, ou que Jesus ele fez, consumou tudo o que os outros gostariam que ele fizesse. Mas o que Jesus deixa muito claro aqui, que ele diz aqui, é que tudo que foi confiado do Pai para ele, ele realizou. Certo? Não é tudo que os outros queriam, nem tudo aquilo que ele mesmo queria, talvez. Mas tudo aquilo que o Pai confiou a ele, ele realizou. Ou seja, então sempre há tempo suficiente para a gente fazer a vontade de Deus. Sempre há tempo para fazer toda e qualquer coisa que Deus quer que nós façamos. Talvez você esteja sobrecarregado, né, cansado pela quantidade de demandas que você tem, e você olha para o seu dia e talvez você pare para pensar: poxa, quem me dera se o meu dia hoje, ou, né, para sempre, tivesse 1 hora ou 2 horas a mais. Talvez você olha depois no final do dia, você diz: poxa, o dia foi, eu estou tão cansado, mas parece que eu fiz tanto pouco, né? E parece que você fica sobrecarregado com isso. E Jesus diz também que o fardo dele é leve. Então fazer a vontade de Deus não é algo que deve nos tornar sobrecarregados e cansados. Jesus diz: o meu fardo é suave e leve, né? O que pesa sobre nós é o acréscimo de fardos que Deus nunca quis que a gente carregasse. E são demandas que a gente acaba colocando sobre os nossos próprios ombros. Muitas vezes você quer ter tempo livre, ou mais tempo livre, mas o problema não é a quantidade de tempo livre que você tem, o pouco tempo livre que você tem, mas é você ter muito tempo mal gasto, né? Para pensar no que você tem usado o seu tempo aí também, né? Então, como seguidores de Cristo, né, nós somos chamados para administrar bem o tempo que Deus nos deu, focando sempre nas prioridades que glorificam a Deus e edificam o próximo, assim como Jesus fez durante seu ministério. Eu gostaria de destacar aqui 5 princípios, rapidamente, que nós podemos aprender com Jesus sobre o tempo, tá bom? 5 princípios. O primeiro princípio é: Jesus ele tinha clareza do seu propósito, né? Eu vou me valer aqui de alguns textos bíblicos, não são os únicos exclusivos, mas só alguns. Mas, por exemplo, João 6,38 diz: pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, Jesus sabia exatamente qual era a sua missão. Ele não desperdiçava tempo com aquilo que não iria agregar à sua missão terrena. Ele estava focado em cumprir a vontade do Pai. Ele sabia muito bem para que ele tinha vindo para cá, né? Então, Jesus não curou todos os doentes, ele não atendeu todas as necessidades da multidão, né? E Jesus com certeza disse sim para algumas pessoas, mas disse não para muitas outras pessoas. E se você não tem clareza no propósito, né, do seu chamado, qual é a sua vocação, o que Deus te chamou para fazer, como eu já disse, uma clareza aqui: Deus não me chamou para morrer no lugar do pecado de ninguém, né, como foi a missão de Jesus, mas eu tenho os meus dons, eu tenho a minha vocação, eu sinto aquilo que Deus me chamou para fazer. E toda vez que se você não tem clareza sobre isso, você vai acabar dizendo sim para coisas que você deveria dizer não. E com isso você acaba se sobrecarregando também. Então, a primeira coisa é: tenha clareza no seu propósito. Segunda coisa, né? Jesus sabia equilibrar também trabalho e descanso, tá? Jesus sabia equilibrar trabalho e descanso. Marcos 6,31 diz: venham comigo, Jesus dizendo para os discípulos, para um lugar deserto e descansem um pouco. Venham comigo para um lugar deserto, solitário, e descansem um pouco. Ou seja, Jesus sabia a importância do descanso e do seu tempo a sós com Deus e com os seus discípulos ali também, sem perder de vista o seu ministério. Quantas vezes as pessoas, quer sejam pastores, missionários, né, e pessoas que estão envolvidas no ministério em si, mas não só, mas você, né, trabalhador, empresário, também que tem a sua vocação em uma outra área que não seja o ministério, mas quantas vezes você já se viu dizendo: eu não posso descansar agora, porque senão eu vou perder dinheiro, senão eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer um pouco mais, enfim. Jesus ele sabia equilibrar o seu tempo de trabalho e o seu tempo de descanso sem perder de vista o seu ministério. Ele sabia que o seu descanso era necessário e que o descanso fortalecia ele para o seu trabalho, né? Então, tenha esse equilíbrio, né? Priorize períodos do dia no qual você vai trabalhar e períodos no dia que você vai descansar,
né? Priorize momentos do seu dia que você vai focar no seu trabalho e momentos que você vai se desligar um pouquinho para depois voltar novamente, né? Separe um tempo da semana, um dia da semana, um sábado, domingo, ou seja lá qual for o seu dia de folga, para você de fato descansar o seu corpo e a sua mente também se desligar do seu trabalho e você contemplar aquilo que você realizou durante os 6 dias, 5 dias de trabalho e você de fato descansar. Separe um tempo do ano, né, suas férias, né, que seja 15, 20, 30 dias de férias, para você de fato descansar o seu corpo, né? Isso é um princípio bíblico muito importante. Jesus sabia equilibrar isso. Então Jesus tinha clareza do seu propósito, Jesus sabia equilibrar o seu trabalho e o seu descanso, né? Em terceiro lugar também, nós aprendemos aqui sobre Jesus, é que Jesus ele priorizava os relacionamentos, né? Jesus priorizava relacionamentos. Marcos 3, versículo 14 diz que Jesus designou 12, chamando os apóstolos para que estivessem com ele e os enviasse a pregar. Então Jesus ele priorizava relacionamentos dentro da sua rotina, do seu tempo que ele tinha tempo para se dedicar à pessoa, a gente, para investir na vida de gente. No texto que nós lemos aqui, Jesus ele separou de toda a multidão, né, de todos aqueles que seguiam Jesus, ele separou 12 que estaria mais próximo de Jesus, para que Jesus pudesse investir na vida deles, e o designou chamando eles de apóstolos, porque eles seriam enviados para continuar a missão de Jesus, né? Então ele dedicou parte do seu tempo para investir em gente. Às vezes, no caso do ministério, né, não tem jeito, no ministério é muito fácil eu ficar preso em livros, tem vários aqui na minha sala. É fácil eu me prender aqui no computador e passar horas e horas estudando, mas eu preciso parar para investir em gente, eu preciso parar para me relacionar com pessoas, né? E pare para pensar também na vida de Jesus, que Jesus o tempo todo ele é cercado por gente. Para onde Jesus vai, ele tem multidão seguindo ele. Ele é cercado de gente o tempo todo, porque Jesus também priorizava isso. Mas lembre, ele priorizava também tempos a sós com seus discípulos e tempo a sós com Deus, né? E o seu tempo de descanso também, ok? Então Jesus, em primeiro lugar, ele tinha clareza do seu propósito. Em segundo lugar, Jesus ele equilibrava tempo de trabalho e tempo de descanso. Em terceiro lugar, Jesus também se dedicava parte do seu tempo para investir em relacionamentos, em pessoas. Quinto não, né? Quarto princípio que nós aprendemos aqui sobre a administração do tempo é que Jesus não se deixava distrair pelas pressões externas. Jesus não se deixava distrair pelas pressões externas. Lucas 4, 42 e 43 diz: Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. As multidões o procuravam e foram até onde ele estava e insistiam que não as deixasse. Mas ele disse: É necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, pois para isso eu fui enviado. Então olha só nesse versículo, né? Jesus ele se retirava para um lugar solitário e ainda assim as multidões o seguiam e queriam que Jesus continuasse com eles. Não nos deixe aqui. Nós temos necessidades, temos doentes aqui. Queremos aprender mais desse seu ensino, mas Jesus ele diz: não, gente, não. É necessário também que eu pregue para outras cidades também. Porque para isso eu fui enviado, não fui enviado só para vocês. Lembra, Jesus tinha clareza do seu propósito, né? E por conta dessa clareza no seu propósito, acho que aqui que é a chave principal, né? Ele não se deixava se distrair pelas pressões externas. E quantas vezes, né, a gente é pressionado, você é focado numa coisa, e quantas vezes demandas de outras pessoas acabam nos sobrecarregando também. Quantas vezes nós somos tentados a nos distrair por pressões externas, nos pedindo e às vezes até obrigando a fazer aquilo que nós não somos chamados para fazer, nos pressionando a fazer coisas que a gente não deveria fazer, e de novo, você acaba dizendo sim para coisas que você deveria dizer não. Então, apesar de ser constantemente abordado por multidões e opositores, Jesus sabia muito bem quando se afastar para se manter o seu foco e não se deixar levar pelas expectativas humanas. Lembra de Jairo? Né? Eu estava lembrando aqui. Jairo encontra com Jesus, né? Pede para que Jesus cure a sua filha de 12 anos que estava enferma à beira da morte. Jesus disse: beleza, eu vou para lá. E uma multidão seguindo Jesus. E aí, no meio do caminho, né, eu imagino Jairo, se ele tivesse um relógio, né, olhando para o tempo e diz: poxa vida, né, estamos atrasados já, mas de repente Jesus para e diz: alguém me tocou, né? Ele começa o diálogo ali com aquela mulher que sofria de hemorragia há 12 anos também, e Jesus começa a conversar com ela e tudo mais. E eu fico imaginando o Jairo pensando: Jesus, né, temos um tempo aqui, né, Jesus, estamos atrasados, minha filha vai morrer, poxa vida, né? E eu vejo Jesus não se distraindo pela pressão: eu preciso ir para a casa de Jairo logo, mas porque ele priorizava relacionamentos também,
ele não deixou de atender também aquela mulher. Por quê? Porque fazia parte do seu propósito de missão também, certo? Então Jesus tinha clareza do seu propósito, Jesus sabia equilibrar tempo de trabalho e tempo de descanso, Jesus priorizava relacionamentos, ele não se deixava se distrair pelas pressões externas. Em quinto e último lugar, Jesus priorizava dentro do seu tempo de oração. Lucas 5,16 diz: mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Mesmo com uma agenda cheia de Jesus, ele sempre separava tempo para orar e se conectar com o Pai, buscando orientação e força. E muitas vezes, se você reparar bem nos evangelhos, esses momentos que Jesus encontrava para estar a sós com o Pai e orar, era muitas vezes de madrugada, não porque a madrugada tem um poder especial de oração, ou porque tem menos gente orando, porque a maioria está dormindo, já ouvi falar disso, viu? Mas é porque era um momento que Jesus tinha de paz, um momento que Jesus tinha de sossego, só ele, né, e o Pai, sem gente querendo demandar do seu tempo, né? E uma vez o John Piper, ele diz uma frase, e aí você pode encontrar variações dessa frase na internet, mas ele diz o seguinte: uma das maiores utilidades das redes sociais será provar no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo. Uma das maiores utilidades das redes sociais será provar no último dia que a falta de oração não era falta de tempo. Eu acho que existe algum lugar no seu Instagram, nas suas redes sociais, que vai dizer para você quanto tempo no dia você gastou usando as redes sociais. Aí você sabe o quanto você usa também. Mas às vezes a gente olha e está meio desequilibrado. Quanto tempo eu dediquei de oração? Às vezes 5 minutos e olha lá. E 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 5 horas na frente do seu celular, na rede social, na frente da televisão, fazendo outras coisas que você poderia dizer depois. Você, poxa, mas eu não tenho tempo para orar. Não quero acordar mais cedo, de noite já estou cansado. Mas é uma falta de mordomia do seu tempo também. Então, essas 5 prioridades de Jesus, 5 princípios de Jesus. Prioridade, equilibrar trabalho e descanso, relacionamentos, não se deixar distrair pelas pressões externas e priorizar a oração. Então, estabeleça prioridades baseadas na sua missão. Você sabe para o que Deus te chamou naquele momento. Será que aquilo que eu vou fazer agora, ou essa demanda, está alinhado com o meu propósito que Deus tem para a minha vida? Aprenda a dizer sim, aprenda a dizer não. Toda vez que você diz sim para alguma coisa, você está dizendo não para outra coisa, né? E vice-versa. Aprenda a equilibrar tempo de trabalho e descanso. Então, planeje tempo de trabalho e planeje tempo de descanso e renovo espiritual. Um período no dia, um período na semana, um período no ano para você fazer isso, né? É muito comum, tenho ouvido falar muito hoje, principalmente entre pastores, né? Que estão tendo aí o famoso burnout, que é o esgotamento. Né? Por quê? Porque não tem o tempo de descanso, né? Se envolve tanto no ministério, tanto na atividade, no trabalho, e não respeita o corpo, e uma hora o corpo ele vai cobrar a falta de descanso que você não está dando para ele. Invista em relacionamentos significativos. Jesus priorizava a gente, então não deixe de priorizar a gente também, né? Invista em alguém, se deixe ser investido por alguém, né? Na sua muita demanda, não sei qual que é a sua demanda especificamente com relação a isso, se você já lida necessariamente já com gente ou não, mas separe um tempo para você investir em relacionamentos significativos. Caminhe com gente, né? Caminhe com gente da sua igreja local, inclusive. Reserve um tempo para você de oração, reserve um tempo do dia. Se você ainda não está habituado a isso, reserve um tempo no seu calendário, na sua agenda. Esse tempo é o tempo que eu vou orar e vou ler a Bíblia e vou me conectar com Deus. E em quinto lugar, né, que é muito importante aqui, esteja atento e submisso à agenda de Deus para a sua vida. Você conhece muito bem o Provérbios 16:1, se não me engano, que diz: o homem planeja o seu caminho, mas é Deus quem vai conduzir os seus passos. Às vezes você tem uma lista de tarefas que você tem que cumprir naquele dia ou naquela semana, mas algo acontece, né, nessa agenda que não é causado por um desleixo seu, tá? Não é causado por um desleixo seu, mas é algo que acontece, né, e que vai mudar completamente aquilo que você deveria fazer, que você não vai conseguir realizar. Às vezes pode ser uma doença sua, pode ser uma doença do seu filho ou do seu cônjuge, pode ser um acidente, pode ser uma chuva, pode ser um sol, seja lá o que for, né, de imprevistos que podem acontecer na sua rotina, algo causado ou por você, ou causado por outros, por terceiros também, né? Que pode acontecer, que vai mudar completamente, mas esteja atento e submisso à agenda de Deus para a sua vida. Ao invés de você ficar preocupado, ansioso, desesperado e até mesmo com raiva, você pare e pergunte: o que o Senhor quer do meu tempo agora? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Qual que é a prioridade de Deus para a minha vida nesse momento agora? Talvez não seja fazer aquilo que eu estava planejando em fazer,
mas eu vou estar submisso à vontade de Deus e fazer aquilo que Ele me designou para fazer nesse exato momento. Quantas vezes já tivemos que perder a hora ou chegar atrasado em algum compromisso, porque a gente teve que parar um tempinho mais para conversar, disciplinar algum filho, né? E porque isso é uma prioridade, né, para nós como pais também. Então esteja atento e submisso à agenda de Deus para a sua vida também. Então, esses são alguns princípios que nós aprendemos com Jesus a respeito da mordomia do tempo. A gente poderia falar de muitas outras coisas, sobre questão de atraso, correria do dia a dia e tudo mais, mas quis compartilhar com vocês apenas esses 5 princípios. Espero que sejam muito úteis para você aplicar eles na sua vida, ok? Um ótimo dia, uma ótima noite para você, dependendo da hora que você vê esse vídeo. E que Deus abençoe grandemente a sua vida aí. Não se esqueça de ser um bom administrador do seu tempo.